Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala, sou especialista em cabelos loiros e tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. E aqui a gente discute como cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros podem fazer um loiro sem manchar, sem quebrar e podendo ainda faturar até R$10.000 por mês. E o tema de hoje é como não manchar o cabelo. Então, o que é manchas no cabelo, né? As manchas são através da descoloração, que a gente não consegue atingir então o fundo ideal do cabelo, do clareamento. A gente tem vários fatores que fazem com que cause a mancha no cabelo das nossas clientes, principalmente a raiz. Tem muita raiz que é manchada, que fica aquelas patinhas de gato, que você vê aquele alaranjado, que não fez a transição correta, nem clareou e nem o escuro, nem o natural, então, do cabelo da sua cliente. Às vezes no meio do cabelo também, comprimento e pontas, ou às vezes a raiz mais clara e a ponta mais escura, ela não faz uma transição uniforme, então isso é um cabelo manchado, que aqui é claro e aqui é escuro, ou aqui tem aquelas marquinhas alaranjadas, pode ser por todo o cabelo, pode ser num lugar específico, né? Pode ser por toda a cabeça. E o que então fazer para não manchar o cabelo? Eu vou passar aqui várias dicas valiosas que eu uso, que eu aplico, que eu desenvolvi no meu dia a dia. Eu realmente colocando a mão na massa, não foi coisas que eu pesquisei no YouTube ou que eu inventei somente da minha cabeça, mas sim coisas que eu faço, que dão certo, que facilitam o meu trabalho e fazem com que então eu não manche mais os cabelos das minhas clientes. Primeiramente, vai depender muito da técnica que a gente escolhe, as divisões que a gente vai fazer neste cabelo. Isso pode fazer com que você venha a manchar mais ou menos. Por um tempo atrás, as clientes gostavam muito da mecha costurada. O que é a mecha costurada? A mecha costurada é quando a gente vem pertinho da raiz e costura a mecha. Então a mecha por si só, essa técnica, ela já tende a manchar muito o cabelo, porque é uma costura muito próxima da raiz, muito próxima do couro cabeludo. Eu por muitos anos executei essa técnica. Quando eu iniciei, eu já comecei com essa e eu trabalhei muito tempo com elas. Só que assim, dependendo, hoje em dia eu até uso, mas digamos que 90% das clientes que eu faço, eu utilizo o eriçado. Eu até, dependendo o que a cliente me pede, eu faço a técnica costurada, mas às vezes ainda assim eu eriço. Antigamente a gente não eriçava, a gente só costurava. Como eu tenho muita prática no costurado, então dificilmente eu mancho um cabelo, mas ele é muito fácil de manchar. Então qual que é uma das principais dicas se você trabalha com a mecha costurada ou não? É a gente pegar uma mecha fina, não pegar uma mecha tão profunda, porque isso vai fazer com que a gente manche o cabelo. Então você pegar uma mecha fininha, aqui, e aí você costurar pertinho da raiz, como se fosse uma costura mesmo, ó. A gente vai e volta, vai e volta. E aí a gente tem uma costura perfeita, fina, aqui vai ser difícil de eu mostrar, mas a gente vem e costura bem fininho. Faz uma costura bem fininha, bem transparência, bem pertinho da raiz, pra gente não ter o risco da gente manchar essa raiz. Então eu costuro mecha bem fininha, que eu não vou conseguir mostrar. E aí a gente vem então com o papel, se achar necessidade, então a gente eriça, porque ele vai te dar muito mais certeza de que é muito mais facilidade de você não manchar esse cabelo. Então na técnica costurada a gente tem que pegar mecha fininha próximo da raiz. Outra dica importante é aplicar pouco produto nessa raiz, independente se você tem uma raiz muito escura, se você tem uma raiz muito grande e as pontas já estão oxidadas, a raiz é onde vai dar todo este acabamento. Por mais que você vá ou não esfumar o cabelo, a gente tem que ter muito claro que o esfumado ele é só uma transição, não é para ele fazer a correção de manchas, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado, fazer um trabalho perfeito para que a gente não precisa corrigir e só depois então fazer aquele acabamento para o loiro ficar perfeito.
Então, quando a gente vai usar da técnica costurada, eu não vou me alongar muito aqui dessa técnica, como eu disse, são poucas clientes que eu faço, mas talvez você aí esteja iniciando e queira usar dessa técnica. A diferença é que ela fica uma mecha grudada na raiz, então para cliente que gosta, só que ela não está tão em alta, ela não está na moda. Geralmente os cabelos das clientes elas querem parecido com o meu aqui, que vem uma progressão de baixo para cima, então um cabelo claro, de comprimento a pontas, com uma profundidade maior na raiz. E a técnica costurada dificilmente você consegue entregar esse resultado. A técnica costurada é quando a cliente ela tem a raiz escura, já tem o cabelo claro e que é somente um retoque de uma raiz pertinha, uma raiz bem pertinha, grudada no couro cabeludo, quem gosta daquela raiz com marcas. Então eu sugiro sempre usar esse pentinho aqui que eu já até mostrei, é um pentinho de uma pontinha bem fininha, então você consegue costurar fino, não pegar uma mecha muito grossa, porque se você costurar muito profundamente, o risco de manchar é muito maior. Então pegar mechas finas, quanto mais finas, o risco de manchar é menor. Claro que você vai ter um trabalho maior de ficar montando essas mechas, porque vai demorar muito mais, mas você entrega um trabalho com qualidade, e esse aí que vai ser o seu diferencial dos demais, talvez, profissionais da sua cidade. Então a dica da mecha costurada é fazer ela super fina e não profundamente, com um pentinho fino. Esse aqui eu comprei, é um pente da Pivot Point, eu comprei na feira, na Hair Brasil, não sei se ainda tem, mas eu acredito que outras marcas também tenham pente com a pontinha de metal, assim, que facilita na hora de você costurar. Mas enfim, como eu disse, a maioria das minhas clientes eu faço técnica eriçada. Então, outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração é a preparação do produto, tá? Muita gente pode estar errando aí, fazer um produto muito mole, aí na hora de você aplicar a mecha, seja eriçada ou seja a mechinha de raiz, esse produto ele infla, ele incha e ele escorre, e isso faz com que mancha na raiz. Então também, independente da técnica, se é eriçado ou costurado, a gente não pode aplicar muita quantidade de produto na raiz da nossa cliente, mesmo que este cabelo esteja com 4 ou 5 dedos de raiz e que a raiz dela seja muito escura. Então a gente vai depositar o produto suficiente para cobrir todos os fios, mas que a gente não coloque muito produto e também não falte produto, porque senão também não vai ficar uniforme, não vai fazer a descoloração deste cabelo. Então outra coisa que a gente tem que ter cuidado é na hora de preparar, seguir lá as instruções da marca que você usa, do fabricante. Eu aqui gosto de usar 1 por 1,5. Eu não gosto do produto nem muito mole, como eu disse, se você usar muito mole, ele pode inflar, ele pode inchar, e isso vai fazer com que a sua mecha manche. E também, se for muito duro, ele não vai conseguir ser aplicado em todo o fio. Então isso também pode vir a criar manchas no cabelo. Então você tem que ver aí o que o fabricante indica e usar a proporção certa. Eu aqui uso 1 por 1,5. O que é 1 por 1,5? Se eu uso 30 gramas de pó descolorante, eu uso 45 de OX, a mesma quantidade mais a metade. Outra coisa que eu uso e dá certo, eu gosto de uma massa bem homogênea, sabe? Uma massa batida, eu não gosto que fique os granulados do pó. Eu acho que isso me facilita muito na hora da aplicação e o risco de você criar manchas é muito menor. Então, por mais que dizem que o produto vai evaporar, enfim, eu imagino que ali batendo pouco tempo não vai fazer tanta diferença na força desse pó. Então eu gosto de um pó bem diluído na água oxigenada. Até o pessoal que prepara primeiro o descolorante, coloca um pouco do oxidante, não coloca tudo de uma vez, bate a massa até ela ficar homogênea, depois coloca o restante do oxidante. Fica uma massa bem homogênea e muito fácil a aplicação. O que sim eu acho que importa é você preparar uma grande quantidade de pó descolorante aí com oxidante e você demorar na hora da execução dessa mecha e deixar então esse pó lá agindo por horas dentro do seu pote. Aí sim ele vai oxidar, ele vai perder a força. Então eu sempre indico, depende, né, da sua agilidade, quanto tempo que você demora para montar uma mecha. Então você ir preparando de 20 gramas, 30 gramas no máximo, uma dose de cada vez. Então prepara uma dose, precisou de mais produto? Prepara outra. Precisou de mais produto? Vai lá e prepara outra. Você vai ter sempre o produto novo com a força dele, né, a força dele vai estar sempre estável, não vai ter baixado, porque com o passar do tempo, né, a força ela vai ficando cada vez mais fraca aí do pó descolorante. Então pegue aí, anote todo
todas as dicas que eu tô passando aqui para você não esquecer, para você realmente colocar em prática, se você ainda não coloca, se você não sabia dessas dicas, para você conseguir fazer diferente, porque senão, às vezes a gente tá tanto no piloto automático, que mesmo você assistindo essa aula, depois você vai lá no seu dia a dia no salão, você vai continuar fazendo da mesma forma que você faz. Então a minha dica é anote tudo e tente fazer um cabelo do início ao fim com as dicas que eu estou passando aqui, que elas são muito valiosas, elas realmente funcionam, são dicas de ouro que eu faço no meu salão e que eu consigo entregar então um loiro perfeito e sem manchar para minha cliente. Outra dica importante também é você usar produtos de qualidade. Isso não quer dizer que o mais caro seja o melhor, mas você ir aí testando, né? Você ir testando um produto que ele não infla, né? Que ele não incha muito, que você coloque a mecha dentro do papelote e você sinta que ele esquenta muito rápido ou que ele começa a escorrer se o cabelo tiver passado na mecha teste. Então isso você tem que levar muito em consideração. Sempre usar o descolorante junto com o oxidante da mesma marca. Os produtos eles foram feitos para usarem, né, para serem usados juntos, eles são uma tecnologia, né, da mesma marca, então em conjunto eles vão te dar muito mais resultado. Então isso eu acho que é muito importante, você usar os produtos da mesma marca e um produto que seja de qualidade. Eu aqui não vou falar das marcas que eu uso, não sou patrocinada por marca nenhuma, mas eu acho isso muito importante. Desde que eu iniciei, eu sempre optei por isso, por trabalhar com marcas boas e que realmente eu consiga entregar um resultado de excelência para minha cliente. Então, para a gente não manchar a raiz, como eu disse, independente se você fazer a mecha eriçada. O que é a mecha eriçada? Quando a gente vem com o pente e eriça a mecha do cabelo da nossa cliente, assim, a gente desfia. Então, este cabelo que sobrou é o que a gente vai aplicar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da aplicação, aplicar o produto suficiente, uma quantidade que realmente vai conseguir descolorir todo o cabelo, que ele não seja muito mole, nem muito duro, tá? Não aplicar tanta quantidade na raiz, a gente tem que ter muito claro que o cabelo da raiz ele é um cabelo mais novo, então a queratina está amolecida, então a descoloração é muito mais rápida. O cabelo da ponta é um cabelo que está oxidado, já passou por um processo químico, então ele é uma queratina mais dura. Quando você trabalha com auxiliar e a cliente quer, então a mechinha pertinho da raiz, como que a gente vai fazer? Você vai pegar uma mecha fina e você vai eriçar então essa mecha pertinho da raiz, aqui ó, pertinho da sua raiz, se ela quer uma mecha de raiz. Você não vai eriçar da metade. Olha o tanto de sombra que eu vou levar se eu eriçar da metade. Não é isso que a nossa cliente quer. Ou da ponta. Quando a cliente quer um loiro pertinho da raiz, a gente vai eriçar pertinho da raiz. Vai eriçar pouco o cabelo, né? Então a gente pega a mechinha aqui e eriça pouquinho. O auxiliar segura bem o pente. Se você não tiver o auxiliar, eu já disse até em outras aulas, mas eu vou mostrar aqui novamente. Eu indico usar esses estilos de clipes aqui, que é o jacaré, bico de jacaré, porque ele segura bem, então você eriça. Se você vai trabalhar sozinho, você eriça a mechinha, né? Segura aqui, vem com o bico de jacaré e segura. Aí sim você vem com a plaquete, então, para você fazer a aplicação do produto. Eu gosto também a plaquete, que ela seja essa plaquete retinha. Essa é uma plaquete de acrílico. Eu não gosto da plaquete dentada para quando você quer fazer a mechinha perto da raiz, nem aquela plaquete que tem uma curvatura, porque ele fica muito mais longe da raiz. Entende que aqui, ó, essa plaquete, ó, ela chega pertinho, grudadinho na raiz, ó, olha lá, porque ela é reta. Então essa plaquete eu indico. Também eu gosto de fazer no alumínio, por quê? Porque ele me dá mais firmeza, eu consigo chegar pertinho do cabelo da minha cliente e eu consigo chegar pertinho e eu consigo fazer a dobradura com que ele segure firme no cabelo, que ele não caia, que ele não deslize. Outra coisa também que a gente tem que cuidar, quando eu vou fechar a mecha, eu não vou fechar nem muito acima, nem muito abaixo, né? Eu vou fechar em cima da onde está a outra parte. Porque se eu deixar um pouquinho do cabelo solto, esse cabelo ele vai entrar em contato com oxigênio, então ele vai demorar mais para descolorir, ele vai ficar manchadinho. E se eu fechar demais, aqui pode ter produto e acabar pegando na raiz e manchando. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, nem acima nem abaixo.
bem na linha do outro papelote. E aí fechar bem para não ter o risco de deslizar esse papel. Outra coisa também que a gente tem que cuidar, se aqui o papel está muito sujo, na hora de eu fechar, dá uma limpadinha, porque isso também pode fazer com que manche ali a raiz da sua cliente. Outra coisa também que é muito importante são os pincéis. Eu gosto de pincéis com a cerda curta aqui e que seja bem firme. Então esses dois pincéis aqui que eu indico é da Nuance e da Vertix. Eu adoro o resultado com eles, então a aplicação fica bem uniforme. Ele me entrega um resultado muito satisfatório, não vem tanta quantidade de produto. Dependendo se o pincel for muito largo, as cerdas muito mole, vai ficar difícil para você aplicar, para ele realmente penetrar no fio. Então esses são os dois pincéis que eu gosto e que eu indico. E como eu disse, então, a maioria das clientes eu uso a técnica de eriçado. Então você vai ter que entender qual a técnica que melhor vai ser para o cabelo dela, qual a divisão. O que a gente tem que levar muito em consideração é que quanto mais fina tiver essa mecha eriçada, melhor fica o resultado do cabelo. Então a gente não pode pegar uma mecha muito grossa, principalmente se ela quer uma mecha de raiz, ó. Você não vai conseguir descolorir todo esse cabelo. Esse cabelo tende a ficar muito mais marcado. Então o ideal é sempre a gente pegar uma mecha que ele pareça um código de barras. Como que é um código de barras? Que você veja a sua mão, olha lá, ele não parece um código de barra? Se eu colocar aqui, ó, a minha mão, a gente consegue enxergar. Então é uma mecha fina, não uma mecha em transparência, que você vê totalmente do outro lado, mas é uma mecha em código de barras, que a gente vê algumas partes da mão, é uma mecha fina, mas o risco de manchar é muito menor. Então essa é sempre uma dica que eu gosto de dar, principalmente os contornos, né, onde ficam mais evidentes. Você fazer uma técnica eriçada, primeiro saber qual a técnica que você vai usar. Se a tua cliente quer uma mecha pertinho da raiz, você não vai eriçar da ponta, você vai eriçar ela perto da raiz. Se a sua cliente quer uma profundidade da metade do teu cabelo, então você vai eriçar da metade do cabelo. Você tem que levar muito em consideração como que você eriça esse cabelo, como que vai ser o caimento também do fio. Se a tua cliente quer uma mecha também grudada na raiz, você não vai talvez indicar para ela uma técnica de eriçado, de zigue-zague. Como que é a técnica de zigue-zague? Eu venho e faço o zigue-zague aqui. Você vê que ela acaba ficando muito mais longe da raiz? Olha lá como ela vai dar um distanciamento da raiz. Então isso, na hora da gente avaliar, a gente tem que entender das técnicas. Primeiro a gente tem que aprender todas as técnicas, depois a gente precisa decorar todas elas, saber por que eu uso uma, por que eu vou usar a indicação de outra e depois sim então colocá-las em prática, né? Então o zigue-zague, se a minha cliente quiser uma mecha de raiz, eu vou fazer um zigue-zague? Não, a gente vai usar um zigue-zague para uma cliente que não quer a mecha tão próxima da raiz, né? Para minha cliente que quer mais profundidade perto da raiz. Para nossa cliente que quer aquela mecha pertinho da raiz, então a gente vai fazer sempre o eriçado na horizontal, que a gente consegue chegar muito mais perto da raiz. E quando a cliente quiser o contorno então mais evidente, né? O que é o contorno mais evidente? É eu ir lá e fazer uma mecha grossa no cabelo dela? Não. O contorno, eles são de 2 até 3 mechas finas, igual o código de barra ali que eu mostrei, né? Uma seguido da outra, sem deixar intervalo. O que é intervalo? Eu deixar cabelo escuro. Então, como que eu vou fazer um contorno no cabelo da minha cliente? Eu gosto sempre de fazer a diagonal para frente, porque quando ele cai, ele fica aquele contorno bem bonito, sabe? Sem marcações. Então, você vai pegar uma mechinha, você vai eriçar pertinho da raiz. Eu nunca vou eriçar o contorno da metade do cabelo. O contorno ele é sempre próximo da raiz. Quase eu nem iriço, até porque aqui os cabelinhos são mais novos, tem mais cabelinhos curtos, então a gente tem que cuidar bastante, senão o seu contorno não aparece, ele desaparece. Então a gente faz uma mechinha, né? Coloca o descolorante, faz toda a técnica direitinho, depois você vem e tira outra mechinha, código de barra, sem deixar intervalo, e aí você eriça. E aí depois você vem para a terceira mechinha, se for o caso, você vai diagnosticar qual o tamanho do seu contorno e você eriça novamente, pertinho da raiz, como eu disse, sem deixar intervalo. Se eu fosse deixar intervalo, então eu teria deixado uma mecha
e logo em seguida outra, então eu ia clarear. Teria deixado uma mecha de intervalo, uma sombra, isso que é o intervalo. E aí, então, aqui nós teremos um contorno, né? Toda vez que a gente trabalhar também com diagonal, eu trabalhei com diagonal para frente, mas a cliente não vai usar o cabelo para cá. Então, quando ele cai aqui, ó, ele fica muito mais iluminado, ele fica muito mais evidente o cabelo, o contorno do rosto. Então, o contorno, ele vem seguido aí, não é de uma mecha larga, e sim de 2 ou até 4 mechas, eriçada pertinho da raiz, um código de barras, fina, não muito grossa e nem transparência. Transparência é quando a gente vê toda a palma da mão no fundo do cabelo, código de barras não, como se a gente vê as barrinhas das mechinhas do cabelo e sim a palma da mão. E esse vai me dar aquele contorno bonito, aquele contorno mais marcado e sem manchas na raiz, esse é o principal. E como que eu vou saber qual o tamanho do contorno? Isso você vai conversando com a sua cliente, né? Diagnosticar qual o tamanho do contorno que ela gostaria, se ela gosta de um contorno mais marcado, um contorno mais sutil. Isso juntamente com ela você vai chegar no resultado, no cabelo que você vai entregar para ela e qual a técnica que você deve usar. E quando a cliente chega então no nosso salão, né, para ela fazer as mechas, a gente tem que usar ela a nosso favor, explicar para ela como será o passo a passo, como que você vai executar a técnica. Isso vai passar mais credibilidade do seu trabalho, né, do resultado que você vai entregar, e a gente explicar. Eu sempre digo aqui para minhas clientes, olha, durante o processo de mechas eu vou mexer a sua cabeça o tempo todo, porque isso vai facilitar com que eu entregue um loiro melhor, um loiro sem manchar, e que eu consiga ter muito mais agilidade na hora de montar então essas mechas. Eu sempre explico isso para minhas clientes, muito mesmo antes de eu começar, então elas já estão sabendo quanto a isso. Então dificilmente ela consegue, quando eu estou montando a mecha, tá mexendo no celular, tá mexendo no computador, tá mexendo tomando um café. Então eu sempre peço para eu terminar de executar as mechas, aí sim, depois a cliente no tempo de pausa, ela vai ter todo esse tempo para ela fazer essas outras coisas. Porque pode parecer que não, mas é muito importante ela cooperar, ela nos ajudar ali na hora que a gente está montando essa mecha. Então, uma dica aí que eu gosto de pedir sempre, né, para cliente, quando a gente vai fazer a parte da nuca aqui do cabelo da nossa cliente, se ela está assim, ó, você consegue ver que o cabelo dela, a gente praticamente não vai conseguir chegar tão perto do cabelo, a gente não tá tão próximo. Agora, se você pede para ela baixar um pouco a nuca, você consegue chegar bem pertinho, principalmente quando a cliente quer aquele contorno mais iluminado aqui atrás. Então a gente pede para ela baixar um pouco e faz o contorno. O contorno atrás a gente vai fazer da mesma forma que eu disse na frente. Você vai aí selecionar quantas mechas ela quer, vai eriçar no código de barras, não tão fino, nem tão grosso também, próximo da raiz, se for isso que ela quer, para ficar aquele contorno mais evidente. O que o contorno de trás faz? Para quando a gente puxar o cabelo aqui, ele ter um contorno mais iluminado lá do fundo, se esse for o gosto da sua cliente. Então isso eu sempre gosto de pedir para a cliente, para ela baixar aqui um pouco a cabeça, para você executar a técnica, tanto dessa parte aqui na nuca, como aqui das laterais. Então isso facilita na hora de você montar as mechas no cabelo da sua cliente. Talvez aqui também, não sei qual técnica que você vai usar, da forma que você vai trabalhar, mas se ela precisa talvez inclinar um pouco o pescoço para o lado, isso facilita na hora ali de você eriçar, né? Se você está trabalhando sozinha, como eu disse, você usar o bico de papagaio ali para segurar, então você não precisa ficar tão longe talvez da cliente, ou se você quer mais pertinho, que ela vire um pouquinho mais perto de você, com auxiliar às vezes é muito mais fácil da gente montar, mas você sem auxiliar, você pode ir virando, você pode ir pedindo para ela, explicando, principalmente quando a gente vai fazer esses contornos, então a gente tem que se posicionar na frente da nossa cliente, pedir então para ela inclinar um pouco a cabeça para o lado esquerdo ou para o lado direito, quando a gente faz a parte aqui da frente, para ela baixar um pouquinho a cabeça, isso vai facilitar para você fazer a mecha. Claro que a gente tem que também entender que você não pode deixar a sua cliente desconfortável. Isso que eu estou dizendo são algumas posições que podem facilitar para você e não vai dificultar tanto para ela virar ou ela inclinar um pouco, né, a cabeça. O que não pode acontecer, principalmente eu que sou baixinha, às vezes quando eu vou fazer o topo aqui, por isso que eu até desenvolvi uma técnica que eu não preciso fazer essa parte para trás,
mas no início eu fazia muito, então a cliente fica com o pescoço assim virado para trás, acaba doendo demais o pescoço dela. Então aqui no salão eu até tenho um degrau, por mais que a cadeira seja baixa, eu deixo o mais baixo possível. Eu tenho um degrau para eu subir em cima para eu conseguir então fazer a mecha com facilidade, também para que não me dificulte muito, mas também pensando no conforto da cliente. É algo assim que tem que deixar claro, a gente tem que usar ela a nosso favor, mas que ela se sinta confortável, que a gente explique muito bem para ela entender que ela vai nos facilitar para a gente entregar um cabelo por muitas vezes mais rápido, né? E executar a técnica melhor sem criar manchinhas, porque quanto mais longe você estiver da cliente, mais manchinhas pode causar aí na raiz dela. Então essa é uma dica, e quando vai fazer essa parte aqui, ela não precisa ficar com o pescoço assim. Então eu tenho esse degrauzinho que eu pedi para fazer numa marcenaria, mas você também pode pedir para ela escorregar um pouco na cadeira. Não precisa ficar com a cabeça para trás, porque isso é muito desconfortável, né? Mas sim ela escorregar um pouco na cadeira, então já vai te facilitar, e você pode ter um degrau ou algo parecido para subir em cima também, para não deixar a sua cliente desconfortável, né? Mas sim para ela facilitar toda a entrega do loiro ali e a gente conseguir ser mais ágil. Então, nós como especialista em cabelos loiros, a gente não pode sair colocando um monte de mecha no cabelo da nossa cliente, sem saber qual o resultado que vai ficar, sem saber qual a técnica que eu estou usando, por que eu estou usando essa técnica, por que eu estou usando essa divisão, né? Nós somos especialistas, a gente tem que ter o diagnóstico certo, já saber por que eu vou usar uma técnica. Se a minha cliente quiser uma mecha marcada na raiz, qual a técnica que eu vou usar? Se a minha cliente quiser uma ponta mais clara, qual técnica que eu vou usar? Como que eu vou fazer para entregar este cabelo para ela? Se ela quer um contorno, que é um contorno, como que eu faço? Quando eu fizer uma mecha mais grossa, esse cabelo vai ser mais difícil de descolorir, ele vai demorar mais para descolorir, ele vai ficar aquela mecha mais marcada. É isso que a minha cliente quer? É isso que a minha cliente gosta? Quando eu fizer mechas mais finas, então o resultado ele fica muito mais uniforme, talvez eu não preciso ir lá ficar reaplicando este cabelo, o risco de manchar é muito menor, fica um cabelo muito mais sutil, muito mais bonito. Qual que é o resultado que a minha cliente quer? Então a gente tem que ter muito claro, e não só a cliente chegar, a gente sair montando a cabeça, parece que baixou o santo lá do cabeleireiro, e depois até pode ser que dê certo, e a cliente volta e quer o mesmo cabelo e você não saiba como fazer. Então a gente tem que ter muito claro sobre as técnicas, sobre as divisões, sobre as aplicações. Então ter muito cuidado com a marca do produto que a gente usa, cuidado, né, como preparar esse produto. Eu estou preparando da forma correta, né, este produto, qual a plaquete que eu estou usando, ela está me auxiliando ou não, qual o clips ali na hora de costurar. Os pentes, eles estão me auxiliando ao meu favor, eu consigo ter um bom resultado, eu consigo entregar um bom resultado com eles. Os pincéis, né? É um pincel com uma cerda firme, que realmente eu tenho uma aplicação legal, que ele vai clarear uniformemente este cabelo. Eu usei a técnica correta, se ela quer uma mechinha perto da raiz, ou eu deixei muita profundidade, ou se ela quer uma mecha só na ponta. Então eu tenho que ter muito claro disso, tudo antes de eu começar a executar este cabelo. Aí eu executar as técnicas, de eu entregar um loiro perfeito para minha cliente. Isso vai me facilitar no meu dia a dia e também vai fazer com que eu não manche mais o cabelo da minha cliente. Uma proporção ideal então de produto e a aplicação correta, sem exageros, na quantidade, na medida certa, faz com que eu entregue cada vez um loiro melhor, que eu me torne cada vez mais reconhecido como autoridade, como especialista, e o meu trabalho seja reconhecido, conseguindo assim eu fidelizar cada vez mais clientes e elas me indicando então cada vez mais para as amigas, para os parentes. E isso faz com que a nossa carteira de clientes aumente e a gente consiga entregar cada vez mais um trabalho sim com valor. Então essas foram as dicas para a gente fazer um loiro sem manchas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tiver, é só me deixar aqui nos comentários, que será um prazer eu poder compartilhar e eu poder dividir o meu conhecimento com vocês. Até mais!